Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todos. Hoje nós estamos iniciando a segunda atividade, na verdade a terceira, depois da linda apresentação da Naná, né, que nos presenteou com esse momento tão lindo, né, esse momento de arte e cultura, trazendo para a gente aquilo que é produzido de melhor na cultura alagoana. Então, eu queria agradecer a Naná pela presença, por trazer esse momento tão lindo para a gente, pelo professor Lepê Correia, pela sua bela apresentação, pela Ana Ju, pelo trabalho que tem desenvolvido com a gente, a, a sempre o apoio, né, e formando a gente, e pela Anu, que aceitou a parceria de fazer esse momento com a gente. Então, queria agradecer todos os participantes de hoje. Bom, o seminário, né, a Biofal, 40 anos, né, quilombamento, saberes e práticas afirmativas, ele tem a intenção de apresentar o que a gente tem vivenciado dentro da universidade, fora dela, junto com os movimentos sociais, e trazer relatos de quem somos, o que fazemos, como vivemos nesses espaços, e que essas práticas, né, afirmativas, cotidianas que fazemos, elas nos modificam e elas são parte do que nós somos. Por isso que hoje a gente vai trazer relatos de experiência. A nossa mediadora de hoje é a professora Esté Veigas, né, que é professora da UFAL, formada em Geografia, com doutorado e mestrado na Universidade de Sergipe. Professora Esté tem como objeto de discussão fundamental das suas pesquisas o território, né, esse lugar de tamanha disputas, de fronteiras. Então, o professor Esté é quem vai fazer hoje a nossa mediação, tá bom? Seja bem-vinda, professora Esté, e a gente vai aprender com a senhora hoje. Muito obrigada pela sua presença, que é parte do NEABI, né, da história do NEABI. Bom dia. Professora Esté? Bom dia. Bom dia a todos, Andréa, muito obrigada. Quero agradecendo a você, agradecer ao NEABI por me deixar participar desse momento tão importante, né, de construção, né, de diálogo, né, para que nós possamos realmente manter a agenda antirracista na UFAL, na sociedade alagoana e no Brasil, né, ativa. É um compromisso de todos, aqueles que entendem que precisamos de uma sociedade menos assimétrica, que precisamos de uma sociedade mais democrática. E hoje, nessa nossa discussão em comemoração aos 40 anos do NEABI, né, nós trazemos o professor, vários pesquisadores, né, professores, alunos a nível de graduação, alunos a nível de pós-graduação. Nós teremos o professor Amaro, nós teremos a graduanda Larissa, nós teremos a professora Vanessa Souza, né, que tem o seu nome indígena Ayumi, né, que ela prefere ser reconhecida dessa forma, e o pós-graduando do CEDU, Fabson Cálisto. Então, para a nossa discussão de hoje, nós vamos, para iniciar a nossa mesa, né, o professor Amaro Hélio, né, que possui graduação em Ciências Sociais pela UFAL, especialização em História do Nordeste pela UFAL, mestrado em Sociologia pela UFAL e doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. É docente do Instituto Federal de Alagoas e é coordenador, né, do Núcleo de Estudo Afros Brasileiros e Indígenas, NEABI e FAO Maceió, e do Grupo de Estudos Memória, Tecnologia e Etnohistória de Alagoas. É membro também do Conselho Editorial do Instituto Federal de Alagoas, né, e faz parte da coordenadoria do caderno Campus do jornal Um Dia. Professor Amaro Hélio, fique à vontade, o senhor terá 15 minutos para fazer a exposição das suas ideias e que certamente durante o debate nós poderemos aprender mais, né, com a sua fala e com a participação de todos. Professor, bom dia. O microfone é seu. Bom dia, Esther. Que prazer revê-la. É uma honra. Muito obrigado pelo convite ao NEABI UFAL. É uma honra estar aqui revendo os amigos, dividindo esse espaço com pessoas tão queridas
amigos de algumas batalhas, amigos de reflexão, de pesquisa, estudo. É uma honra estar aqui dividindo o espaço com figuras icônicas como o Lepê, né? Zezito, professora Ângela, os amigos e amiga Fátima Viana, não é? A professora Clara, tão querida, professor Moisés, enfim, são muitos, né, os amigos, são muitas as pessoas que me dão essa honra e o prazer de estar aqui dividindo esse momento, né? E queria parabenizar por esse aquilombamento virtual, esses 40 anos do NEAB, que agora é NEABI, né? Já é um verdadeiro aquilombamento, né? Bom, o desafio é grande, né? Refletir um pouco aqui a presença do movimento indígena na universidade a partir em 15 minutos, mas vamos lá. Eu acho que são 3 momentos que a gente tem que definir aqui como sendo fundamentais para a gente compreender a presença indígena e o trato acadêmico com a presença indígena, não é? Há um momento que é de experimental, é um momento apolítico em que o indígena é tratado sem ser o sujeito político, não é? É o indígena que não vai, o indígena que não tem o tratamento acadêmico adequado, que não tem ainda a preocupação, é o olhar para esse indígena que não tem a preocupação de vê-lo como sujeito político, tá certo? É um momento anterior ainda aos estudos acadêmicos, aos estudos de pesquisa, à chegada do CIMI. É um momento em que o índio é visto ainda como aquele, não é, do passado, o índio igaçabado, né? O índio folclorizado. Então, esse seria um primeiro momento, tá? O segundo momento se dá com a politização do movimento, com o olhar político sobre esse indígena. E aí é importante destacar a chegada do CIMI, a presença do CIMI junto a esses povos, a articulação que começa a ser feita com a universidade. É um momento em que o movimento indígena, a partir do final da década de 70, início da década de 80, está se fortalecendo enquanto movimento, está começando a ver está começando a ver os seus parceiros estratégicos, como a Universidade e o CIMI, como sendo fundamentais para a sua luta, para a sua causa, certo? Então, aí, nesse momento, o CIMI é importante. E aí é onde se encontra com a universidade, né? Onde há o encontro com a universidade. E algumas figuras são fundamentais nesse processo, certo? Professor Clóvis Antunes, professora Nuzi Mendonça. A gente fala muito do Clóvis Antunes, né, como pioneiro, mas a Nuzi Mendonça também foi importante, foi parceira dele. São figuras importantíssimas, 2 personagens importantes no estudo e no reconhecimento desses povos indígenas, tá? O Clóvis lança 2 livros que hoje são considerados clássicos, Os Índios de Alagoas, e um documentário sobre esses índios, onde, na verdade, não é nenhuma reflexão acadêmica, mas é um apanhado valioso de documentos que mostram que esse índio existe, que mostra que o movimento está aí, que mostra que o indígena é protagonista da sua história, que ele é um sujeito político. Isso é fundamental, né? Isso abre um novo olhar na universidade. A universidade começa a enxergar esse índio, o índio do presente, não mais o índio do passado, mas um indígena que existe no presente e que está resistindo, tá certo? Esse é um grupo de pesquisa que tem o financiamento do governo estadual a partir de Suruagi, né?
Eu falo um pouco dessa história no livro das Memórias das Ciências Sociais, né, que foi lançado pela coleção Índios do Nordeste, e é interessante perceber como, a partir desse estudo pioneiro de Clóvis Antunes, vão se formar os primeiros grupos de estudos na Universidade Federal de Alagoas, UFAL. A professora Silvia Martins, ela dá o primeiro passo, um passo importantíssimo nesse sentido, formando os primeiros grupos de PIBIC, certo? E começando a fazer pesquisa na graduação, depois na pós-graduação. Depois a Silvia, é verdade que a Silvia sai, mas vai fazer o seu doutorado, e quem dá continuidade a isso, a esses estudos, é o professor Luiz Sávio de Almeida. O professor Sávio funda um grupo que vai ser importante nessa história, o Grupo de Estudos Índios de Alagoas, Cotidiano e Etnohistória. Esse grupo é importante porque ele vai fazer uma virada nesse estudo indígena e vai, de fato, pela primeira vez, trazer o movimento indígena para a universidade. Agora, o índio não é mais visto como apenas um objeto de estudo, certo? Esse grupo, ele se propõe a assumir também o compromisso político com o movimento indígena. Isso é uma virada significativa, né? Por quê? Porque agora os estudantes bolsistas, esse grupo de pesquisa passa a fazer pesquisa, fazer estudo, mas também a se engajar no movimento indígena, a instrumentalizar o movimento indígena a partir da sua pesquisa, a partir do seu estudo. É quando surge, por exemplo, a coleção Índios do Nordeste, que vai contar um pouco dessa história, tá certo? É quando surgem os seminários, cursos de formação na universidade, que vai trazer esse movimento para dentro da sala de aula, né? Eu lembro, e é interessante fazer um chamado aqui para um acontecimento importantíssimo que houve no chamado 500 anos de comemoração de descoberta do Brasil, de redescoberta do Brasil, né? Melhor dizendo. A UFAL faz uns 500 anos de comemoração oficial e, paralelo a isso, esse grupo faz uns 500 anos com todo aquele povo que constitui os chamados marginalizados, aquele que é visto como a Rafameia, como os povos excluídos. É um seminário que vai ter índio, vai ter prostituta, vai ter negro. Pela primeira vez, a UFAL abre as portas, né? De forma paralela, não oficial, mas para esse grande seminário que vai ser um marco na universidade. São os 500 anos de uma outra história, de uma história construída por índios, negros e todo esse ajuntamento de povos, todo esse aquilombamento, né, que foi aquele momento. Pois bem, a entrada, eu queria chamar a atenção para outro ponto fundamental dessa história, que é a entrada dos indígenas na universidade, tá certo? Nós temos hoje, fruto dessa luta, fruto desse movimento, um novo momento, que é a entrada desses indígenas na universidade, a produção de novos saberes, a ocupação de um campo estratégico que é fundamental para esses povos. Hoje, nós não estamos mais apenas levando conhecimento até eles, produzindo por eles, mas eles agora têm um papel de protagonismo, certo? E isso é fundamental, isso é um novo momento,
na história do movimento, um novo momento na universidade, que é um novo momento que a universidade precisa se abrir, precisa dialogar, precisa enxergar esses povos. Veja, a fundação do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, tanto na UFAL como no ISIF, é sintomático nesse sentido. Tá? Pela primeira vez, a universidade ela abre o espaço, né, para estudar sistematicamente, para incorporar sistematicamente esses povos. O NEABI, nós aqui no IFAL, por exemplo, na resolução criadora desse NEABI, tem como pré-requisito, como pressuposto, a presença do movimento no NEABI, tanto do movimento indígena como do movimento negro. E é uma presença formal, não é apenas informal. Certo? Então, isso é significativo. Nós passamos mais de 100 anos sem levar em conta a existência dos povos indígenas em Alagoas, a existência do índio do presente, a existência do índio político, a existência do movimento indígena. A historiografia negou esse indígena, a nossa historiografia não tratou esses povos como protagonista e como construtores da história. Se a gente pega da fundação do Instituto Histórico, Geográfico e Arqueológico de Alagoas, lá em 1872, até o final da década de 80 do século XX, esse índio ficou apenas na colonização, ficou no passado, ficou igaçabado lá. Então, o estudo, o tratamento com a questão indígena, a incorporação universitária com o movimento, o diálogo com o movimento indígena é muito recente. É muito recente na universidade, nos institutos. E agora temos esse desafio de dialogar, de chamar, de produzir um saber intercultural, de produzir um conhecimento, levando-se em conta a cosmologia indígena, e não apenas uma visão eurocêntrica, ocidental. Não é? É preciso que a gente caminhe junto, tá certo? E aí, outro fenômeno que vai marcar também esse movimento e a própria universidade são as chamadas, a chamada retomada, né, desses povos indígenas. Hoje vivemos uma nova retomada. Já passamos por várias retomadas indígenas, né? Retomadas do território, retomadas da identidade. E hoje é um grupo importantíssimo nas universidades. A Enin está aqui, ela vai falar melhor disso, tá certo? Mas é fundamental isso. São estudantes, são professores que estão se reconhecendo, buscando o seu tronco, a sua ancestralidade, buscando a sua identificação com essa história de resistência. Tá? Então, é um pouco isso, né? Nosso tempo, já me mandaram aqui um aviso, e só queria dizer que é isso. Os NEABIs têm um compromisso não apenas acadêmico, tá certo? A universidade hoje não pode ter apenas uma preocupação acadêmica com o estudo e com a pesquisa. O nosso compromisso é político também. É um compromisso de integração, de incorporação do movimento, da causa indígena. Como é que a universidade pode se calar, pode silenciar diante das ameaças, diante da política genocida
oficial que acontece hoje no Brasil, que afeta diretamente os povos indígenas. Como é que a universidade pode ignorar um saber milenar que é o saber indígena? Como é que a universidade pode ignorar um movimento cultural, uma sabedoria cultural a partir da cosmologia indígena? Uma cosmologia que mostra uma relação integrada com a natureza, que nos ensina os potenciais que a natureza pode ter e tem, tanto os potenciais biológicos, quanto o potencial espiritual, material. Então, é preciso abrir os olhos para novos paradigmas. É preciso descolonizar, a universidade. Para isso, é preciso também quebrar muitos paradigmas. É o tal do epistemicídio. Não dá para aceitar mais isso. Tá, ok? Então, estou falando enfatizando que é preciso, porque é imperativo isso, gente. É imperativo. Tá? A nossa tarefa, ela é importantíssima. Ela não pode mais se restringir apenas a uma sala fechada de pesquisadores de gabinete. A nossa tarefa, ela é política e acadêmica, insisto, tá certo? Bom, eu acho que é isso, e teria mais algumas questões, mas eu vou deixar para as falas, só dizer que lembrei aqui de uma questão importante, é que nós estamos organizando agora um apanhado memorial, uma história de memórias da pandemia, só com os povos indígenas do Nordeste, sobretudo de Alagoas e Sergipe, tá certo? Os indígenas estão mostrando, a partir desse livro, dessa história da pandemia, nós vamos lançar agora, fruto do movimento, fruto dessa interação da academia com os indígenas, que eles estão produzindo, tão bem quanto qualquer um. Então, é um saber que vale a pena conhecer, é um saber que tem que ser considerado para a universidade, ok? Então, é isso. Espere e confira, porque vale a pena. Esté, é com você. Professor Amaro, muito obrigada pelas suas falas, e com certeza que eu já tenho aqui um elenco de questionamentos, de interrogações, para que você possa me ajudar a entender melhor a sua proposta de fala, Parabéns, gostei muito, principalmente quando você diz que essa questão agora, além de ser educacional, é política. Eu vou chamar agora a graduanda Larissa Lopes. Larissa, ela é graduanda de Ciências Sociais e ela faz parte da Associação de Negros e Negras da Universidade Federal de Alagoas. Larissa, seja bem-vinda. Você tem 15 minutos para falar da sua experiência, do seu lugar de fala enquanto aluna negra, participante da Associação dos Negros e Negras, e estudante do curso de Ciências Sociais. Bom dia para você e estamos aqui para lhe ouvir. Certo. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Meu nome é Larissa, como a professora já falou. Eu sou estudante de Ciências Sociais e também primeiramente, eu sou membro
da ANU, né, da Associação de Negras e Negros da Universidade Federal de Alagoas. Primeiramente, em meu nome, em nome de todos os nossos associados, né, as pessoas que compõem a nossa associação, a gente agradece imensamente ao NEAB pelo convite e essa oportunidade de estreitar os laços, porque a gente considera, assim, o NEAB um dos meios de grande importância da promoção da população da comunidade negra, não só dentro da universidade, como fora da universidade também. E para falar sobre a ANU, é sempre um grande prazer falar sobre essa associação que eu componho e ainda mais fazer parte dela, principalmente pelo fato de manter essa continuação de movimentos negros dentro da universidade. Nós, da associação, consideramos continuação porque já anteriormente ao nosso início, que nós consideramos que o início das reuniões se deu por volta de 2017, já haviam estudantes negros manifestando à vontade e fazendo encontros organicamente na estrutura de associação dentro da UFAL. Então, existem registros não só nossos da nossa associação, né, os mais atuais é a ANU, mas existem registros de estudantes que já se organizavam tentando construir uma agenda de luta e atividades no trabalho para a promoção da população negra dentro do ambiente acadêmico. A presença, a permanência e a condição da estudante negra e do estudante negro dentro da universidade já era uma pauta antes de 2017, nesse sentido que eu estou falando. Numa conversa informal, no início lá da associação, com o Jefferson, que atualmente é o coordenador-presidente do INEG, do Instituto Negro Alagoano, no qual a ANU mantém uma relação muito forte de troca e de troca mesmo, né? Desde o início está junto com a gente, ele manifestou que desde a época da graduação, atualmente ele já é doutor, né? Em estudos raciais e tal, ele manifestou que desde a sua graduação já haviam estudantes que se reuniam nesse caso. Olhando um grupo do Facebook de comunicação, a gente vê que em 2013 estudantes já se reuniam na forma de associação na nossa universidade, na UFAL, tentando colocar suas demandas e formar um grupo, uma associação, né? Nesse grupo, a gente viu que por volta de 2013 já existiam e eles já discutiam a lei de cotas, literaturas negras como Angela Davis, a postagem de textos e também a relação do grupo local, da Associação de Negros local, que existia na UFAL, com outras associações de âmbito nacional. E é através dessas ligações anteriores, né, da ligação que a gente teve com o Jefferson, com o NEB, com o INEG e com outros militantes do Movimento Negro de Alagoas, que a gente conseguiu estruturar essa associação, né, a Associação de Negras e Negras da UFAL, com alunos múltiplos de diversos cursos e muito interessados e engajados de intervir política e burocraticamente dentro do ambiente universitário, buscando levantar demandas que até então, referente à nossa visão, não estavam sendo consideradas. A população negra, nesse sentido, a gente buscava essa intervenção, né, tanto política como burocraticamente, para a população que estava entrando na universidade e também para a população que já estava dentro da universidade. Nessa época de 2016 para 2017, a gente já tem mais ou menos 2 anos, né, num contexto de âmbito nacional, a gente já tem a lei de cotas, a gente já tem uma conversa mais aguçada sobre a política de cotas dentro da pós-graduação, e é nesse contexto que a associação surge, né, tanto da vontade quanto também das indignações, e um dos principais objetivos da nossa associação é garantir a entrada e a permanência da população negra dentro da universidade, buscando desenvolver as nossas potencialidades, porque a gente sabe que isso porque dentro das universidades, né, olhando as instituições, nesse caso, a gente vê que em instituições de grande porte, como o Silvio Romero fala sobre racismo estrutural, a gente vê a reprodução de padrões de poder, né, na sujeição e hierarquização dos indivíduos dentro desses ambientes, tornando esses ambientes, não sei se nada, mas nesse caso, né, naturalmente desiguais. Sendo assim, a gente pensa, pensando na realidade brasileira, né, que se organiza majoritariamente estruturalmente de acordo com as instituições, parâmetros raciais de raça, de gênero e de classe,
a gente percebe, né, que naquele momento os alunos perceberam a emergência, a importância da quebra dessa mentalidade, né, da quebra da mentalidade do status quo, que muitas vezes as universidades mantêm, de que algumas coisas são tratadas como naturais. Falas, o próprio racismo institucional dentro e estrutural e institucional dentro da universidade. E é nesse sentido que a chegada de um movimento como a Associação de Negros e Negros da Universidade traz uma grande reflexão sobre a que pé estamos e se vamos continuar assim, né? Eu escolhi, o balanço que eu faço da presença da nossa associação dentro da universidade, ela abarca vários eixos. Eu poderia ficar falando assim, mas eu escolhi 3 principais para fazer um balanço falando sobre, né, como é a proposta da mesa, sobre os avanços, lutas e resistências. O primeiro que eu escolhi dentro desses eixos da nossa presença da universidade é certamente o balanço através do incômodo, porque a presença negra organizada, né, que reivindica a correção de práticas racistas dentro de um ambiente institucional, ela notadamente ela causa um incômodo, e esse incômodo foi visto por nós, estudantes e integrantes da universidade, porque uma associação que reivindica de forma organizada e que não aceita mais toda a burocracia, que não respeita, por exemplo, a política de cotas em determinados âmbitos, que não se preocupa, em certa medida, com a ausência de professores negros e um cumprimento de um edital que coloca esses professores negros na universidade, uma associação que busca falar sobre a política de cotas e que existem fraude de cotas e que é necessário a gente ter as bancas de heteroidentificação, causa um incômodo, e a gente pode ser chamado de tribunal racial, como já aconteceu isso aqui entre as polêmicas, né, porque a gente também tem que falar das polêmicas que existem na associação, mas que todas são abarcadas dentro dessa interface, dentro desse eixo do incômodo, de como causa incômodo, de como é necessário a gente quebrar mesmo com uma gama de atitudes e normas e um comodismo que existe quando a gente fala de relações raciais, quando a gente fala da presença negra nas universidades, quando a gente fala da política de cotas, da importância de trazer isso à tona e dizer: a gente está aqui e vamos continuar, não queremos só a entrada, queremos a permanência, queremos a qualidade nos estudos, queremos a promoção de cursos de extensão, queremos matérias, disciplinas que falem sobre os temas que a gente quer estudar, né? Toda essa ebulição de desejos que se concatenava na minha fala, na fala dos meus colegas na associação, a gente tentou trazer isso como um meio de reivindicação de que a gente lutava constantemente para isso acontecer. E também não esquecendo da trajetória de estudo desses estudantes, né? Porque não é a associação, ela se manteve e ainda se mantém de forma autônoma, atualmente com algum reconhecimento da sua existência perante a universidade e outras instituições, mas que alunos e alunas que compõem, não só alunas e alunos, mas que a associação é aberta a servidores, professores e tal, mas em grande parte é mantida por alunos, se mantém uma trajetória de estudos e de envolvimento político com a causa, de forma muito responsável, e que muitas vezes, para quem está de fora, né, e vê uma associação nova de alunos, esquece que muitas vezes a gente passa anos estudando, né, falando esses casos para a gente encontrar e se encontrar de forma afetiva e também política para tratar sobre isso efetivamente, do que consideramos como um problema dentro do ambiente universitário. O segundo eixo referente à nossa presença na universidade é o eixo de mudança, né? Que eu considero que a nossa atuação como um grupo de pressão engajado politicamente na luta antirracista, e aí eu vou colar aqui um pouquinho do nosso regimento, que seria da luta antirracista, afrodiaspórica, antiabolicionista, decolonial, de muitos saberes de colonialidade, ela traz consigo o caráter de transformação. E mesmo que lenta, né, que a gente sabe que são passos de formiga e que
e que com esse espaço a gente consegue também alcançar os nossos objetivos, de um espaço que muitas vezes aglutina muitas opressões. E que essa mudança ela pode ser vista dentro e fora da sala de aula, nós falando sobre raça e racismo ou não, né? Nós falamos não sobre os problemas, mas também sobre as alegrias e demonstrando, acima de tudo, como eu falei no início, as nossas potencialidades. O fato dessa pluralidade dos nossos corpos agentes dentro da universidade, né? Que nós não somos só estudantes que falamos e denunciamos problemas, somos uma comunidade negra plural de alunos organizados e engajados nessa mudança. O terceiro eixo, aqui para terminar, que eu tentei fazer esse resumo do que é a associação, para que nas perguntas se as pessoas quiserem saber mais, é o eixo da afetividade, que para a gente, né, Anu significa, o nome poético da nossa sessão é Anu, um pássaro negro criando em coletivo. E desde o início a gente carrega essa afetividade, esse grupo de apoio e esse vínculo, porque, acima de tudo, estudantes negros nas universidades é uma carreira, eu digo por mim e ouvindo as vozes, né, e sentindo as vozes dos nossos associandos. É uma carreira muito solitária, porque você quer pesquisar coisas que você tem interesse, e muitas vezes você não encontra orientador, você não encontra grupo de pesquisa, você não encontra uma disciplina que lhe dê oportunidade de você se engajar dentro dessas potencialidades. Então, acima de tudo, a nossa presença na universidade é esse afeto preto, é essa afetividade que a gente tenta passar de um para o outro como um grupo de apoio, enxergando, acima de tudo, nós mesmos, as potencialidades no nosso semelhante, né? E tentando criar um grupo de apoio falando, nossa, você é tudo, meu amigo, e vamos lá com essa pesquisa, a gente vai conseguir, e tentando, através de um grupo maior, fazer isso. Por fim, eu acho muito importante salientar a construção e a continuação de instâncias negras, como a associação e outros movimentos negros da universidade, de se organizarem, de criar seus próprios mecanismos de apoio, de criar mais focos de luta, e de como isso é importante, não só uma questão estrutural de garantia de direitos dentro da universidade, para os alunos negros dentro da universidade, mas também de redes de apoio e que fazem crescer e que fazem com que essa luta antirracista que a gente vê dita hoje, né, muito fortemente e de forma mais ampla, se efetive, né? Nós somos, atualmente, nós nos consideramos, talvez, não é fácil modéstia não, mas nós estamos nessa luta e fazemos parte disso e salientamos a importância dessas organizações, e é isso. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer, trazendo um resumo histórico da nossa presença e do que a gente tem feito. E espero pelas perguntas e agradeço muito pelo espaço. Obrigada, Larissa. Com certeza que nós teremos muitos questionamentos para fazer, porque é muito importante essa posição, né, do aluno dentro da universidade nessas questões cruciais, porque eles que demandam, né, de que as diferentes organizações que existem dentro da universidade para atendimento do aluno, né, esteja realmente afinada com essas vivências, né, que os alunos colocam, né, através de associações como essas que você agora nos brindou com a sua fala. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de convidar a professora Aini, o seu nome indígena, no nosso quadro, né, da burocracia da UFAL, ela se chama Vanusa Souza, né, e é professora do IXICA. Né? A professora Vanusa, ela é uma pesquisadora, né, que foi agraciada com o Prêmio Nacional Construindo a Igualdade de Gênero na categoria mestre e estudante de doutorado, com o seu artigo Lourdes Ramalho, Performance de Gênero na Dramaturgia Nordestina, né, no ano de 2010. Ela é historiadora, jornalista profissional, né, e tem doutorado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Campina Grande e licenciada em História pela Universidade Federal de Campina Grande.
é professora, né, do IXICA, e também é pesquisadora das áreas de História, Memória e Comunicação, História das Mulheres e Gênero, Práticas de Religiosidade Indígena e Hinduísmo, Meios de Comunicação e Religiosidade. Professora Ainin, fique à vontade, o microfone é seu, seja bem-vinda, nós aguardamos a sua fala. Olá, gente. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né, nessa mesa maravilhosa com vocês, que torna o evento realmente diverso, né? Professor Amaro, com quem eu já estive várias vezes discutindo os povos originários, e amanhã estaremos juntos novamente no EAVAN, né, professor? Professor Esther, né? Estou conhecendo agora na live, Larissa, Andréa, os demais participantes, Fábio, Wilker, e agradecer à professora Rosa, que está, nesse momento, sendo a condutora, uma das condutoras, né, desse núcleo importantíssimo para a pesquisa no Nordeste, né, sobre os povos negros e indígenas, e sei que é um desafio, né, e parabenizar pelo evento, né, 40 anos de NEABI, né, talvez uma parte NEAB, mais recente NEABI, né, e a UFAL é uma das instituições que tem um dos núcleos mais antigos, né, NEAB no Brasil. E eu imagino o desafio que é, né, essa responsabilidade que é não só organizar um evento, mas dar conta de toda essa história que o NEAB vem construindo em Alagoas e no Brasil. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, principalmente falando dos povos originários, juntamente com os povos negros, povos pretos, né? Dois povos massacrados ainda pelo discurso colonialista, ainda sofrem um processo de exclusão visível, invisível, estrutural, institucional, e que todo dia é dia de luta, né? Todo dia é dia de estar em luta e em retomada. Eu só acrescentaria que eu faço parte hoje da retomada Cariri, dos Cariri Velhos no Nordeste, especificamente na Paraíba. Pesquiso aqui em Alagoas o povo Vassu-Cocal, e é um povo que desde 2018 a gente vem traçando uma linha de pesquisa lá e conhecendo um pouco a história dos originários, né, aqui. E só por conta da pandemia nós tivemos que dar uma pausa na pesquisa e não sabemos realmente quando iremos voltar. Mas a fala de hoje é mais uma fala de saculejar mesmo as nossas estruturas discursivas, institucionais e estruturais, né? Para pensarmos, sobretudo, os questionamentos relacionados à história dos povos originários, que é de onde eu falo, que é meu lugar de fala, que não é um lugar que em nenhum momento exclui a luta dos povos negros, porque nós estamos juntos, né? A grande sacada desse poder é que nós nos dividamos, é que nós pensemos que somos opostos um com o outro, que nossas lutas são diferentes, mas não são, nossas lutas são muito próximas, nossas buscas, nossos desafios, evidente com suas especificidades. O povo indígena necessariamente tem como pauta a retomada de território que foi tomado, que foi do qual eles foram expulsos, e isso talvez diferencie um pouco da luta dos povos negros, né? Mas a forma como nós somos tratados socialmente, ela se equipara em muitos momentos, né? Em muitos lugares, e institucionalmente falando, principalmente, né? Nós temos uma obrigatoriedade de lei, né, que incita a pesquisa dos povos indígenas, incita a pesquisa e o ensino dessa cultura nas escolas, nas universidades, mas nós sabemos ainda que predomina muito mais o silêncio, porque o sistema não favorece a forma e o processo de como a cultura indígena chega nessas escolas e nessas universidades. Ainda se trabalha com livros didáticos, alguns inspirados na tese de povos, né, que são preguiçosos, na tese de povos que trocaram espelho por terra, na tese de povos selvagens, e nada disso, nada desses conceitos
Aini, seu áudio não está funcionando. Fazia tempo. Continua sendo. Eu parto do começo ou de algumas metades? Você estava falando sobre a questão do livro didático, né? Um pouquinho antes já começou a desaparecer. Tá. Então, assim, a nossa educação, e eu estou falando de educação exatamente porque nesse contexto há uma tentativa violenta de barrar o avanço e o progresso que a gente vinha alcançando nesse sentido, né? Então, nós ainda nos deparamos com salas de aulas que folclorizam as culturas indígenas, por exemplo. Quando se fala de cultura indígena, se fala como se ela estivesse lá, morta, o que ela foi, o que acontece, por exemplo, com a história dos povos dos Cariris Velhos, né? Que existe na Paraíba, né? O levante das aldeias, como diz João Pacheco de Oliveira, né, é um fenômeno, como falou Amaro, que vem acontecendo, né, a cada contexto histórico, a cada momento das sociedades, né? Por exemplo, nos anos 80 do século XX, a gente teve um levante de aldeias, da qual a Sucocal fez parte, aqui, Joaquim Gomes, né? E que houve a retomada não só de território, mas de ouricuri, de culturas, de práticas, né? Para que esse povo dissesse, nós não fomos mortos, nós estamos aqui, né? E a forma como esse discurso ainda colonizador tenta anular essas lutas e anular esse processo de conquista dos povos originários foi a nomeação de que são caboclos, ou são descendentes de povos indígenas, ou de que são pardos, né? Tudo nomenclaturas coloniais, né? Estrategicamente, politicamente usada, para apagar, né? Então, os levantes das aldeias, recentemente nós temos duas retomadas muito importantes no Nordeste hoje, que é a retomada Cariri, que não é só na Paraíba, mas no Ceará, no Piauí, no Maranhão, os tupinambás também, né? É uma forma de resistência, inclusive, que precisa contar com núcleos como o NEAB, né? Que são núcleos importantíssimos de fomento de pesquisa, né? E uma forma de incentivo, inclusive, a que outras aldeias se levantem contra essa forma de apagamento. A gente sabe da força do racismo estrutural, e quando a gente fala em racismo estrutural, a gente não pode pensar só nas questões negras, né? A questão indígena ela tem que estar envolvida também, porque o povo indígena sofre, da mesma forma que o povo negro, um tipo de racismo estrutural e institucional, tanto quanto, né? E uma das coisas que é urgente, talvez imperativo mesmo, como diz o Amaro, né? É que os povos originários sejam pauta também diárias, né, dos núcleos de pesquisas no Nordeste e no Brasil. A gente sabe que há uma tradição, né, muito maior de pesquisas do NEAB com os povos negros, porque essa foi a pauta inicial. E isso é uma questão do Brasil mesmo, né, na Paraíba, na UFPB, na UFAL, né? E hoje, como alguém que faz parte de uma retomada, de um levante de aldeia, de que sabe de todos os silenciamentos que rondam a nossa história, que inclusive tenta inibir nossas forças e nossa resistência, né, é o silenciamento, né, estrutural, institucional. E uma das formas da gente lutar contra isso é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A elaboração de discursos e de eventos em núcleos como esse, que é consolidado, a falar mais sobre, né? Porque enquanto mais a gente fala e repete, mais essas coisas vão se tornando vivas, né? E elas vão tomando força, e nós vamos nos unindo numa luta que não é só minha, não é só do povo negro, não é uma luta individual, é uma luta coletiva mesmo, de sobrevivência de alguns povos, né? Porque você imagina que, durante séculos, nós aprendemos nas escolas que de onde nós viemos, o nosso povo foi assassinado e morto. Campina Grande, por exemplo, ela tem uma estátua que ela celebra Oliveira Leme, que foi aquele que entrou na história da Paraíba como aquele que dizimou todos os indígenas Cariri e deu vida, né, ao processo de colonização no século XVII lá.
E você lê essas histórias, você cresce lendo essas histórias. Mas você faz parte de uma comunidade rural que preserva muitos dos seus costumes. Então, vocês imaginam que não é fácil uma retomada identitária, porque o povo caribenho, diferente de outras retomadas, ela não tem um território, mas essa é uma luta que faz parte. Você imagina que você lê o tempo todo que o seu povo não existe e está morto, né? E que o que existe são povos que estão muito distantes de você. Então, você imagina o processo de alienação que a educação, em grande medida, vai construindo. E é por isso que eu pauto aqui muito a questão da educação. Como nós, educadores, que estamos em salas de aula, produzindo, criando artigo, como nós precisamos mudar esses discursos, transformar essas práticas. É porque são elas, em grande medida, que vão fortalecendo outras gerações. Eu sou de uma geração que faço parte, né, de uma leitura que li o tempo todo que os índios estão mortos, né, que os índios não existem, que os que existem historiam no norte. E até hoje, quando a gente fala de povos originários no Nordeste em alguns lugares, as pessoas ainda ficam duvidosas, porque isso faz parte de um projeto político colonial, né? E nós precisamos, enquanto envolvidos com a educação, nós que estamos presentes nas universidades, estamos em salas de aulas à frente, né? E hoje, tá na educação é uma guerra declarada a esse governo, né? Porque a ideia é que nós não nos eduquemos, a ideia de um fomento a uma EAD, né? Em que o processo educacional minimize cada vez mais, porque desde muito cedo se soube que a educação transforma e é transformadora. Quantos indígenas nós temos nas universidades advogando? Hoje, em Pesqueira, nós temos um prefeito indígena, várias outras cidades elegeram seus negros, seus indígenas, seus trans. Isso é uma mudança de consciência, né? E nós precisamos estar muito aliados a esse processo, nos ajudar, né? Inclusive no processo de povos que estão se levantando, povos que se encorajam a dizer não a um projeto colonial que a todo momento massacra, né? E silencia povos que estão em batalha há quantos séculos, né? Uma geração passando para outra a sua história e a sua memória. E nós estávamos guardando em silêncio, e em algum momento a gente precisou colocar isso em pauta. E não é um grupo específico, mas é um grupo de povos que se reúne, né, e que percebe que é o momento de se levantar. Então, eu não sei como é que está o meu tempo, mas 5 minutos. 5 minutos. A grande chamada que o NEAB nos faz nesse momento é que nós possamos fazer de nossos discursos esse campo de luta mesmo, né? Quer dizer, cada povo negro, cada povo indígena que se apresenta, que fala, e que estuda, e que faz um mestrado, e que faz um doutorado, né? É um levante, né, da cultura que se faz. E é claro que a gente sabe ainda de como as universidades elas são elitizadas. Eu sou uma professora universitária, mas eu sou uma das poucas que conseguiu chegar aqui. Porque é muito difícil, gente. As pessoas que nascem numa situação de povos originários e negros, atravessar todo um sistema elitizado, né? E furar um buraco nesse sistema e chegar, né? Nós temos ainda poucos indígenas em salas de aula ministrando, sendo doutores, sendo engenheiros, e é preciso que a gente multiplique essas forças, né? Porque o indígena, quando ele se forma, ele retorna de forma diferente para o seu lugar, para a sua aldeia, para a sua comunidade, né? E uma das questões que esse lugar do NEAB, que está de parabéns pelos seus 40 anos, pode nos auxiliar é nisso, né? É que nossas forças estejam juntas, unidas, para desbravar e decoloniar um discurso tão bem elaborado e tão bem institucionalizado, a ponto de as pessoas estranharem um indígena sendo doutor, um negro sendo advogado. Esse estranhamento é resultado da naturalização desse racismo e desse discurso colonial que ainda está instituído na nossa sociedade.
É como se fosse um folclore, um professor indígena e negro está numa sala de aula de uma universidade. É como se fosse algo muito raro, né? Porque é muito comum que as pessoas vejam brancos dando aula, brancos advogando, brancos sendo prefeitos, brancos sendo presidentes e brancos tomando conta de todas as áreas da nossa sociedade. Então, a gente precisa colocar cor, né, nas nossas instituições. Eu tenho certeza que a organização de um núcleo como o NEAB, ele é um lugar de fortalecimento para essas forças, né? E estar aqui é isso, fazer uma chamada, né, para que nós possamos estar unidos e fortalecidos, né, a desbravar um sistema que é tão cruel com nossas histórias e com nossas memórias, né? Tão cruel a ponto de querer nos apagar, não só fisicamente, mas apagar tudo aquilo que é legado nosso, né? Quer dizer, quantas heranças negras, quantas heranças indígenas não estão presentes no nosso estereótipo, na nossa comida, na nossa roupa, no nosso cabelo? Quanto tempo isso não foi processo de apagamento, né? E que hoje nós estamos desbravando e precisamos continuar, né? Porque quando a gente pensa que deu um passo à frente e que esse passo continuaria, hoje está claro o retrocesso que a gente está vivenciando em pleno século XXI, principalmente no Brasil, né? Nós estamos vendo que parece que a gente voltou um pouco àquele período, né, obscuro em que as forças tentavam a todo tempo ser minadas de luta e de resistência, né? A sensação é de um grande retrocesso, mas ao mesmo tempo de ânimo, porque as últimas eleições mostram que nós elegemos negros, trans, indígenas, e que nossa força nunca vai ser minada, porque a gente continua um processo de luta que é herdeiro desde os povos originários, né? A gente aprende que os indígenas eles foram escravizados por serem povos bobos, domesticados. Professora. Ok. E quando, na verdade, o estudo das comunidades indígenas vem mostrar exatamente o contrário, né? Todas as resistências e as estratégias de luta que esses povos construíram e que hoje, com suas retomadas e levantes de aldeia, constroem. Então, um grande abraço, professora Rosa, Paulo, Esté, que estão aí no levante do núcleo. Parabéns pelo trabalho e espero que possamos estar juntos em outros momentos. Obrigada, professora Aini, muito obrigada. Vou usar as palavras que a Jordana jogou aqui no chat. Obrigada pela bela, gentil e resistente fala, pelas palavras, né? E que a palavra retomada é uma palavra forte, né, dentro da construção dos povos indígenas, né? Esse enxameamento, né? Quando os índios se chameiam e se levantam, é um movimento de beleza, porque é um apelo à vida. Então, eu agora, né, vou chamar o aluno, né, da pós-graduação, né, do PPGE do CEDU, da UFAL, né, é o Fábson, eu vou dizer Calixto, né, eu não sei se é Calixto ou Calixto, você me corrige, mas Fábson, ele é doutorando em educação, né, pelo PPGE da UFAL, licenciado em Ciências Sociais pela UFAL também, e mestrado em Educação pela mesma instituição. Já foi professor substituto do CEDU, né, e discute as questões de estágio supervisionado. É professor de Sociologia na Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, né, e é membro fundador da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Ele também faz parte do Núcleo de Estudo em Pesquisa e Ensino e Ciências Sociais e do Grupo de Pesquisa Gestão e Avaliação Educacional com registro no CNPq. É filiado à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN, e tem experiência na área de Sociologia e Educação, atuando principalmente nos temas políticas e ações afirmativas, educação das relações étnico-raciais, educação e religiosidade afro-brasileira e ensino de sociologia. Professor, professor, sim, né? Fábson, por favor, fique à vontade, nós estamos aqui para lhe ouvir, é um prazer estarmos aqui
É ouvindo você. Então, bom dia. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite, né, do NEABI por compor esse espaço com tantos nomes e pessoas interessantes que são representativas dos povos minoritários, né, subalternizados ao longo do processo da colonização, e dizer do privilégio, né, de fazer essa discussão a partir da comemoração dos 40 anos do NEABI, né? Então, é desse lugar sorridente e muito acolhido, né, do que fui, a partir do convite da professora Andréa Giordana, que eu vou retomar aqui algumas questões de conflitos raciais dentro da universidade, a partir dos lugares que eu ocupei dentro dessa universidade que eu ocupo, né, desde 2008, e algumas reflexões a partir dos meus estudos e das minhas pesquisas sobre questões raciais e educação, enfim. E aí eu também queria deixar registrado que hoje é um dia muito importante para mim, né? Hoje é dia 19, é a data que comemoro o meu nascimento pro Orixá, então não teria outro momento melhor para falar a partir da minha ancestralidade africana, a partir daquele que é dono do meu Ori, que é Sobô. A discussão que eu vou trazer aqui, eu vou trazer em 2 momentos, que é sobre esses percursos e essas trajetórias marcadas dentro da universidade, a partir de uma corporalidade preta, né, a partir de uma corporalidade africana em diáspora, que perpassada pelos conflitos étnicos raciais dentro da universidade. Então, eu elegi, na verdade, 2 momentos para fazer essas reflexões aqui junto com vocês, desde o acesso à universidade e a permanência dentro desse espaço que permeado por diversos conflitos e negociações, que tem a cor da pele do sujeito, né, a pele negra, os sujeitos pretos e pardos dentro do espaço acadêmico, como um locus de discussão e de disputas, né, do que eu chamo de um não lugar, de que nós estamos aí negociando ainda, né, para poder, de fato, sermos representativos de um lugar que não foi criado para nós. Sobre o acesso à universidade, eu entro na universidade em 2008, e é interessante a gente demarcar um espaço aí a partir da política educacional, que a UFAL, ela já tinha, a partir de 2013, a aprovação em 2013, a política de cotas dentro da graduação. Então, em 2013 é aprovada, a UFAL é uma das primeiras universidades brasileiras, né, a nível federal, a implementar a política de cotas no seu antigo programa PAAF, e em 2004, na verdade, nós temos a primeira turma ingressa em 2005, então eu ingresso na universidade em 2008, mas aí eu não sou aluno cotista, né, eu não faço, não entro na universidade por esse caminho, né, por inúmeras questões que durante o ensino médio, a minha educação básica, eu passei por várias situações de racismo, e só na universidade é que eu me reconheço enquanto sujeito preto, constituído por essa corporalidade preta, de fato, porque a escola tende a negar, né, a essa identidade e não construir pontes para que os sujeitos se construam a partir da sua ancestralidade africana, da população preta. Então, em 2008, quando eu entro na universidade, no curso de Ciências Sociais, licenciatura, as discussões sobre questões raciais ainda eram muito ínfima, por mais que eu estivesse no curso de Ciências Sociais, né, então, os currículos ainda são colonizados, né, estão perpassados por um processo de colonização, o que o Quijano vai chamar de colonialidade do poder, de racismo epistêmico, enfim, sobre esse apagamento e essa invisibilidade dos conhecimentos dos povos pretos, não faz parte de uma formação acadêmica, né, da formação de profissionais. Então, o despertar para a discussão sobre a questão racial, para mim, é quando eu ingresso no mestrado em educação, que eu saio do Instituto de Ciências Sociais e vou para o Centro de Educação. E aí, esse acesso da universidade, por que eu trago a política de cotas como referência? Porque mesmo a partir de 2004, nós temos na UFAL
aprovação em 2003, a primeira turma só entra em 2005, nós somos ainda um número muito pequeno dentro da universidade, né? Por que ainda nós somos poucos? Por que a população preta ainda é pouca dentro da universidade? E aí, pouca em vários cenários, né? Tanto no corpo docente, no corpo docente, que não há uma representatividade numérica, né, quantitativa mesmo, de professores pretos e de professoras pretas. Né? E aí, esses estudantes que adentram pela política de cotas nos cursos de graduação, se a gente faz um retrospecto de entender que as cotas entram no cenário brasileiro nas universidades em meados de 2002, com a UERJ e a UENF tendo as primeiras experiências, que são universidades do estado do Rio de Janeiro, nós ainda não ocupamos um lugar central e estrutural dentro da universidade. Né? Então, por mais que as cotas elas trazem essa conotação racial, no primeiro momento de autodeclaração, passado todos esses anos, aí quase 2 décadas de política de cotas dentro das universidades brasileiras, especificamente na UFAL, nós ocupamos um lugar ainda muito silenciado, né? Um número muito tímido e que ainda a gente não conseguiu, de fato, romper com essa estrutura colonial, com essa estrutura branca e eurocêntrica que a universidade tem por esse legado, né? Então, a universidade ela não foi feita para a gente, né? Então, nós temos ocupado esses espaços de forma política, né? Que as políticas públicas elas têm nos colocado como um conjunto de sujeitos, né? De portadores de direitos. E aí, quando esse acesso à universidade ele se dá a partir da política de cotas e traz a questão racial, porque o modelo de cotas da UFAL, ele é o antigo PAAF, que vinga até os anos de 2011, porque em 2012 nós temos a 12.711, que é a lei federal, que vai normatizar as cotas em todas as universidades federais. Então, todos os programas das universidades, eles passam a não existir mais pela implementação da 12.711. O antigo programa de políticas da UFAL, então, ele tinha como critério ser estudante de escola pública e de que esse aluno deveria se autodeclarar preto ou pardo, ou seja, negro, né? Então, esse é o cenário que nós temos para a negociação, né? Não é uma negociação com a branquitude, mas uma negociação com a sociedade brasileira, apontando que nós temos que adentrar esse espaço, que é um espaço de disputa, né? Que é um espaço altamente conflituoso. E é interessante a gente perceber isso quando a gente faz uma reflexão de entender de como é construída a ideia de raça no Brasil. Então, quando se promove uma política pública que tem uma conotação racial, de dizer que agora a gente vai categorizar o fator racial e promover a população preta, que há muito tempo foi subalternizada, historicamente subalternizada, né? E que tenha sido relegada a ocupar os menores lugares dentro da sociedade. Então, quando a gente agora prioriza a questão racial para promover a população preta, se tem um problema no cenário brasileiro. E isso vai chegar no segundo momento que eu elegi, que é a questão da permanência, né, dentro da universidade. Então, mesmo que os estudantes cotistas se autodeclarem negros e tenha estudantes não cotistas, né, que também são negros, há um tensionamento dentro da universidade, que é a produção, né, subjetiva de um não lugar ocupado por essa negritude nos bancos universitários, principalmente dos cursos de prestígio. Quando eu fiz a minha pesquisa entre 2002 e 2014 de mestrado, em que eu estava tentando entender os reflexos da política de cotas da UFAL naquele momento, nos cursos de graduação de Direito e Medicina, nesses lugares de prestígio, né, de maiores disputas e conflitos, era muito bem escurecedor, né? Era bem escuro naquele momento da gente entender de que a branquitude ela estava, na verdade, essa branquidade incomodada com os sujeitos negros que lá ocupavam aquele espaço, mesmo que estudantes cotistas desses dois espaços, em alguns momentos, silenciavam sobre a sua questão racial, não se identificavam enquanto pretos ou pardos, porque ser estudante cotista era um problema, ser estudante cotista preto, ser estudante cotista e preto, ser estudante cotista e preto era um problema muito maior. Então, o que, de fato, nós temos que atentar é que há uma produção de um não lugar dos sujeitos pretos dentro da universidade, e isso faz parte da minha trajetória enquanto
licenciado, né, no meu período de licenciatura, entre 2008 e 2012, no mestrado 2012 2014, depois quando eu passo a ser professor da universidade até 2017, e agora ocupando o lugar de doutorando dentro dessa mesma instituição. Então, essa corporalidade negra, né, afrodiaspórica, africana em diáspora, afro-religiosa, candomblessista dentro da universidade, causa muitos incômodos, né? A permanência dentro da universidade, a partir dessa corporalidade, né, desses vários cenários aí, do que eu trago para vocês como elementos importantes para se pensar essa corporalidade política, né, porque o corpo negro é um corpo político, passa a, na verdade, a ser desqualificado e a ser visto a partir de vários estereótipos, né, do quais nós somos, dentro da universidade, questionado o tempo todo. Então, essa permanência passa por uma questão de uma internalização de que esse lugar não é meu, né? E aí um texto interessante para a gente perceber isso é universidades ocidentalizadas, né, entendendo esse racismo e sexismo a partir do grupo Modernidade e Colonialidade. Então, essa ocidentalização, a partir da colonização, do que eu estou denominando aqui de racismo epistêmico e de racismo acadêmico, nos assola o cotidiano dentro da universidade, né? Esse cotidiano que é pautado por uma branquitude normatizadora, eurocêntrica, do qual nos tira, né, a todo momento o direito de existir e resistir dentro da universidade. Então, o que, de fato, a gente precisa perceber é de que esse corpo preto que é racializado, ele passa por vários elementos e vários cenários construídos, porque a universidade ela não está aquém do que o que perpassa nos conflitos raciais dentro da sociedade, né? A universidade, ela, além de reprodutora desse racismo, ela produz também novos racismos, né? Então, o que eu deixo bem escuro aqui para vocês, né, que é, na verdade, da gente compreender que a universidade ela é produtora de um racismo acadêmico. Então, não vamos falar somente do racismo institucional, mas vamos entender o modelo de racismo que é produzido dentro da universidade. Agora, no doutorado, eu estou pesquisando sobre as cotas, mas a nível da pós-graduação, porque em 2018, a UFAL, através do Consune, aprova a resolução número 86 de 2018, que obriga todos os cursos de pós-graduação, lato sensu e estrito sensu, a implementar cotas, né, em seus programas, inclusive nas residências médicas. Então, nós estamos vivendo agora um novo cenário de que a implementação, inclusive no Brasil, né, a UFAL ainda é uma das primeiras instituições a implementar esse segundo movimento de cotas agora na pós-graduação. Então, esse cenário de que os sujeitos que agora vão perpassar a ocupar um outro lugar, que é de disputa muito maior, né, que é o cenário da pós-graduação, os conflitos raciais são muito maiores. Então, qual é o lugar desse corpo racializado, desse corpo fetichizado, né, desse corpo que é questionado, que é desumanizado a todo tempo? Na pós-graduação, isso é muito evidente por várias questões que eu posso levantar aqui, que vou levantar aqui para vocês, né? A primeira questão é da justificativa dos argumentos utilizados para desqualificar a produção científica nossa, né? Então, nós somos acusados o tempo todo, agora dentro da minha pesquisa, sempre há argumentos de que a gente faz militância, a gente não faz ciência. Entender de que essa branquitude que traz consolidada a questão do eurocentrismo, ela não é neutra, né? Ela é carregada por valores e por interesses. E aí, por que nós somos questionados por isso? Porque é um apagamento e invisibilidade a partir do racismo sistêmico, epistêmico, que mata e matou o conhecimento do povo preto, dos nossos ancestrais, dos povos indígenas, né? De várias ancestralidades aí. Então, há, na verdade, por trás disso também um objeto de desejo, né? Que nós devemos ocupar um lugar de não pesquisadores, de intelectuais pretos e pretas, mas sim de sujeitos de pesquisa, né, de fornecedores de dados. Então, quando há uma reviravolta epistêmica que, de fato, perpassa a ideia de que nós produzimos conhecimentos, que os conhecimentos dos nossos ancestrais, eles ocupam muito tempo a universidade
mas num lugar muito invisível. Então, eu estou falando de Lélia Gonzalez, de Abdias do Nascimento, Beatriz do Nascimento, Sueli Carneiro, tantos outros e outros povos pretos e pretas intelectuais que produziram conhecimento, os povos tradicionais de matriz africana, mas esse conhecimento não tem sido notado dentro da universidade por uma disputa com esse racismo acadêmico que torna a normatividade do eurocentrismo branco, europeu e de homem civilizado, porque essa intelectualidade preta, o pesquisador preto dentro da pós-graduação, perpassa por um processo ainda de animalização, de folclorização, de militância e não de produtor de conhecimento e de pesquisa que deve ser legitimada. E aí, a outra questão que eu quero levantar aqui, tenho 3 minutos para poder encerrar minha fala, que é a questão do pesquisador solitário, né? Então, toda a minha trajetória acadêmica de pesquisador, há poucas pessoas pares que, de fato, eu posso conversar, né, e compartilhar de todas as nossas potencialidades, porque o povo preto não fala só de dor, a nossa história não começa na escravidão. Isso é invenção da branquitude, né, para um processo de dominação e de hegemonia das nossas vidas, né, ancestrais principalmente. Então, a nossa história não começa na escravidão. Então, na verdade, é isso que a universidade nos mostra, mas essas potencialidades, os novos saberes, outros saberes que são colocados em evidência, perpassam por uma solidão dentro da universidade, porque não há outros iguais a nós nesses espaços de prestígio, né, desses lugares de conflitos raciais. Então, e aí, para a gente compreender que, de fato, há sim uma representatividade, na verdade, há um imaginário, né, desse corpo racializado que não é intelectual, que não produz saber, por um imaginário de que nós somos os polêmicos, nós somos os corpos que causam violências, que causam tensões por questionar o racismo, né? E aí, para poder encerrar a minha fala, o que eu quero dizer é que nós não temos que educar racialmente as pessoas brancas, né? Então, nós somos usados como instrumentos de operacionalização de uma pedagogia antirracista, porque as pessoas brancas não querem ler e estudar sobre o racismo, né? Há toda uma literatura disponível aí e as pessoas não estão interessadas porque nos veem, nos imaginam como pedagogicamente professores, né, para poder educar as pessoas brancas. Então, há um preterimento intelectual dentro da universidade para com os intelectuais e intelectuais negras e que, na verdade, perpassa por um processo de internalização de incapacidade subjetiva, né? Porque isso é uma das nuances dos efeitos, na verdade, do racismo, né? Os efeitos psicológicos do racismo. Então, é isso. É pouco tempo para poder falar de tantas outras coisas, né, interessantes também, mas eu quero deixar aqui escuro para vocês que a gente, dentro da universidade, né, enquanto parte da Associação de Negros e Negras, também da UFAL, do qual construo, enquanto parte, né, dos grupos de pesquisa, nós estamos tensionando essas relações raciais e procurando encontrar, na verdade, o nosso processo de reumanização a partir de uma perspectiva afrocentrada, a partir de uma perspectiva afrodiaspórica. É isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Fábson. Uma fala importante, né, um sopro, né, realmente, a pesquisa tem isso, né, ouvir outros pesquisadores, né, tem esse poder de nos chacoalhar, assim, e abrir novas perspectivas sobre aquilo que a gente acha que já tem um certo domínio, né? É bom esses encontros, eles fomentam novas posturas, né? Quebras de paradigmas, onde a gente se sustenta enquanto pesquisador. Enfim, eu gostaria agora de abrir para as discussões, né? Eu tenho aqui já algumas perguntas, né? Então, eu vou chamar aqui as perguntas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, teve um dos nossos ouvintes aqui, chamado Kelvin, que pergunta para Larissa. Larissa, há algum tipo de formação antirracista para não negros na ANU?
Então, eu gostaria que a Larissa segurasse aí um tempo, tá? Não vou liberar o microfone para você agora. Eu vou ler as outras perguntas, tá? E aí, em seguida, a gente faz a distribuição. Pedindo a Jordana que me diga quanto tempo os expositores vão ter para responder. Quantos minutos? 3 minutos? 5 minutos? Porque temos 30 minutos só para o debate. Quando ultrapassar esses 30 minutos, aí a gente sabe que o sistema cai, então vamos tentar fechar dentro do tempo possível. Professor Amaro e a professora Aini, né? Tem a questão aqui, como os conhecimentos dos e a respeito dos povos indígenas contribuem para a elaboração de políticas públicas. Não tem a questão, o dono da pergunta, né? Só tem a pergunta, não tem a identificação. E tem um aqui para o Fabson também, né? Que questiona, né? Não questiona, né? Gostaria de saber como é que se dá o recebimento dessas novas expressões que ele está colocando. Quero deixar escuro, né? Aqui nesse momento, então, assim, está querendo saber como se dá com outras pessoas a recepção desse novo vocabulário, né, dessa nova construção linguística que ele está fazendo no relacionamento acadêmico, tá? Então, a Jordana está dizendo aqui que vocês têm de 3 a 4 minutos para responder. Vamos começar com a Larissa, né? Em seguida, vamos passar para a Eni, para o professor Amário e para o professor Fábio. Bom, Larissa, o microfone é seu, são 11h44, às 11h47, e a gente silencia. Tá okay? Certo, tá certo. Sobre os nossos eventos na associação, os nossos eventos normalmente de formação são abertos. Fazemos ciclos de formação com inscrições abertas ao público. Nós pedimos, sim, a informação sobre como a pessoa, a sua autodeclaração, né, nos formulários, mas não é uma coisa que levamos de forma relevante, mas eu vou reiterar a fala perfeita do Fabson, que fez sobre a nossa não obrigação de formação de pessoas brancas, no sentido, desde que isso não seja uma exigência, como o Fabson falou, né, essa obrigação que se tem dos movimentos negros de ensinar e de falar sobre racismo, sendo que as pessoas, dentro do ambiente acadêmico, não se preocupam com isso até que sejam tensionadas a partir do seu lugar, ou a partir de atos racistas que cometem nesse sentido. Então, os nossos eventos de formação, no geral, são abertos. A nossa calorada preta é aberta, os nossos eventos de formação são abertos. Então, a gente não tem nada especificado para grupos nesse sentido. Mas, só relembrando a fala do nosso querido amigo Fabson, que é importante a gente falar sobre essa questão, né, da nossa procura, principalmente da branquitude, da procura da branquitude por saber sobre esses assuntos que muitas vezes são externos a eles, né, como se são um problema e tal. Mas é isso. Acho que respondi a pergunta, não sei. Obrigada, Larissa. Professora Aini, fique à vontade. Eu esqueci um pouco, Esther, sobre as políticas públicas. Um momento. Desculpa. Tá aqui. Não, tudo bem. Viajando na resposta de Larissa. Tudo bem. Então, como os conhecimentos dos e a respeito dos povos indígenas contribuem para a elaboração de políticas públicas. Para você e para o professor Marco. Olha, é uma pergunta que já responde, né? Na verdade. Como? Porque, na verdade, é daí que tem que partir mesmo. Qualquer coisa que se fale de indígenas tem que partir do conhecimento deles e eles têm que estar presentes, né? O protagonismo indígena já é uma realidade que não é de hoje, né? De muito tempo. A nossa Constituição foi sacolejada por Krenak, né? Eu esqueci o nome do deputado,
um deputado dos anos 80, que é do contexto lá do Krenak, né, que é alguém que mudou a política dos anos 80. Juruna? Como? Juruna? Não, era um Não? deputado lá, o nome Tupac, alguma coisa assim. Mas, enfim, os indígenas têm que estar presentes, gente. Uma coisa que eu acho muito revoltante, por exemplo, é a burocracia de indígenas estarem em salas de aulas, até mesmo nas suas. Por exemplo, a aldeia Vassu. Você tem mais professores brancos dando aula na aldeia do que professores indígenas. E esses professores brancos, eles chegam lá meio que sem saber de nada, dando aula sobre os povos indígenas. Isso é a maior contradição que existe na nossa educação. Então, esses professores indígenas que existem lá, a burocracia impede deles estarem lá ministrando as aulas, eles ficam meio que como monitores. Então, esse protagonismo indígena na elaboração de políticas públicas, de currículos, né, isso tem que se tornar algo presente e rotineiro no nosso cotidiano. Agora, a burocracia, ainda muito colonial, ela seleciona, né? Ela seleciona os brancos que estudaram os indígenas, claro, isso não é uma defesa de que pessoas não podem pesquisar indígena, ao contrário, você tem aí o professor Amaro, né, que é um nome hoje, aqui dentro de Alagoas, ele sabe da importância do trabalho dele sobre a cultura indígena. São duas das pessoas, né, que podem protagonizar, idealizar uma política pública de mudança para os povos originários. Quantos anos essas pessoas não têm em territórios indígenas pesquisando e publicando? Né? A grande ideia mesmo é que, por que também, na elaboração de políticas públicas, de currículos, de parâmetros, de tudo que fala de indígenas, por que ainda a ausência de tantos indígenas? Então, essa é uma grande questão. Nosso protagonismo ele já se estende a várias áreas, mas ainda a gente sente falta, principalmente na área da educação, que é a que mais me preocupa, é a que mais que eu sinto que a gente tem que mudar. É onde, por exemplo, eu queria ter ali no COIS e no Chica duas professoras indígenas para a gente elaborar projetos e dialogar, né? E aí tem um Amaro no IFAL, que pesquisa indígenas, eu estou aqui na UFAL, né? Veja, eu estou no curso de Relações Públicas e Comunicação, né? Assim que eu entrei, a grande lógica foi pensar uma disciplina para indígenas, e a gente tem no curso de Relações Públicas, Comunicação indígena. Como é que os indígenas são apresentados na área de comunicação. E tem um público muito interessante, e as pessoas elas estudam e ficam muito bestializadas com o que escutam sobre os povos indígenas, porque elas dizem que tinham outra imagem. Então, a gente precisa do protagonismo mesmo, né? Que é uma das grandes táticas hoje de sobrevivência. Professor Amaro. Obrigada, professora. Primeiro, eu queria abrir um parênteses aqui sobre essa questão da luta antirracista. Dizer que vocês percebem que, pela fala da Aini, né, e dos colegas que aqui estão, que a luta antirracista ela é negra e indígena, tá certo? Ela não é só do negro. A gente percebe, é evidente, né, que a questão do racismo perpassa toda a vida indígena na universidade, no aldeamento, nas políticas públicas, né? E aí eu respondo a questão. A questão das políticas públicas, primeiro é ter compromisso político, sabe? Primeiro é ter compromisso político com o movimento indígena, com a causa indígena. E aí ter compromisso político não é não fazer ciência. Tá? Pelo contrário, a gente compreende que ciência não é neutra. A ciência não é neutra. Tá? Essa história de ciência neutra, a perspectiva positivista da neutralidade, não passa, já foi quebrado desde Einstein, Heisenberg, né, com a teoria da relatividade. Isso foi posto abaixo, né? Então, é preciso ter esse compromisso político, porque a vida universitária é de tensionamento de saberes, é de tensionamento de grupos sociais, políticos, e cabe a nós construir um saber plural, um saber
dialogal, um saber intercultural, tá certo? E aí eu queria trazer um exemplo da coleção Índios do Nordeste. A Esther chegou a participar, né? Eu tenho a honra de dividir um dos números, né, Esther, junto com outros colegas, né? A coleção Índios do Nordeste tem vários textos que, desses textos, surgiram políticas públicas. O texto, por exemplo, o volume número 6, que é um texto sobre a política de saúde, sobre a condição de saúde do Chucuru Cariri, foi feito lá uma pesquisa muito aprofundada sobre a nutrição, sobre as condições de saúde desses índios. E o resultado foi entregar essa pesquisa para os órgãos públicos, para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde, e, a partir deles, foi possível criar algumas políticas, foi possível pensar algumas políticas. É claro que, quando a gente fala políticas de saúde, a gente está falando de Estado. O Estado tem seus interesses, o Estado tem uma ideologia e tem uma posição política muito bem definida, não é? Então, a gente sabe que algumas questões são aplicáveis, algumas questões o movimento conquista, outras não, né? A questão das cotas raciais, não, ela é fruto do movimento político, ela é fruto do movimento negro, fruto do movimento indígena, fruto de um saber que não se cala e que resiste também nas universidades. Recentemente, nós estamos desenvolvendo, só para concluir, nós estamos desenvolvendo alguns projetos de extensão no NEABI, e assim como a ANIM desenvolve lá no VASSU, nós estamos desenvolvendo projeto de extensão sobre plantas medicinais, cotas indígenas nas universidades e nos institutos federais, que é um desafio no nosso instituto, tá? Então, a partir desse conhecimento produzido, a partir desse estudo, nós pretendemos, não é, provocar, sim, políticas públicas. Nós pretendemos dialogar com os indígenas e para que eles possam, não é, dizer que tipo de política eles querem, como nós podemos realizar essas políticas. Outro projeto, por exemplo, que a gente está pensando, está começando a desenvolver, é de etnoturismo, né? Que é um desafio também, porque aí mexe com a questão do mercado capitalista, mexe com a questão dos interesses particulares. Embora algumas etnias já existam, esses projetos já desenvolvem, não é? Mas é preciso ter cuidado, é preciso considerar o saber, é preciso considerar cada particularidade de cada etnia. Tá certo? Então, é isso. É eu acho que é compromisso, tá? É compromisso que a gente precisa ter, um compromisso acadêmico rigoroso, é bom que se diga. Não é a gente, ao assumir o compromisso político, não significa abandonar o rigor acadêmico. Se vocês pegarem, por exemplo, a história do livro que eu citei aqui, das Memórias das Ciências Sociais, que fala dos grupos de pesquisa sobre os indígenas na UFAL, né? E que já existe também na UNEAL, já existe também em outros centros, em outras universidades. Gente, o rigor que eu participei, por exemplo, do grupo de pesquisa Índios de Alagoas, é muito grande. A gente fazia estudo de formação, tá? Sobre antropologia, sociologia, os conceitos sociológicos, conceitos históricos. Então, não é só simplesmente o compromisso político, é aliar os dois, tá? Desculpe ter tomado tempo, Esther, e ter me empolgado aí. Obrigado. Obrigada, professor Amaro. Seria muito bom se a gente pudesse ficar o tempo todo com vocês. Mas é bom ouvir, mesmo que seja em conta-gotas. Fábio, fique à vontade, o microfone é seu. Tá, vou tentar concluir nos 3 minutos. Bom, sobre a questão da linguagem, é preciso a gente entender que a gente sofre ainda hoje, né,
esse resquício da colonialidade. Nossa linguagem ela é colonial, né? Então, ela não reconhece, né, os anseios da nossa convivência ancestral dos povos africanos, né, dos povos de matriz africana, que, inclusive, dentro dos terreiros, a gente usa outros dialetos, outros idiomas, né, como um processo de identidade e reconhecimento daquele lugar do qual nós fomos roubados, sequestrados, né, a partir do processo de escravização. Então, a reconstrução e uma religação com a África. Então, a universidade, eu acho que ela tem uma dificuldade muito grande a partir de entender essa nova linguagem, que não é nova, né? A gente não pode compreender a partir de um novo, mas de que ela emerge agora a partir dessa revirada epistemológica, de entender outras linguagens, de entender outras epistemologias, inclusive aquelas epistemologias que perpassam as epistemologias pretas, né? O conhecimento do povo preto, o conhecimento dos povos indígenas. Então, por exemplo, há uma grande dificuldade dentro do cenário acadêmico da aceitação, né, ou do estranhamento de trabalhos que carregam essa linguagem, que é nossa, né? A universidade ela só legitima aquele que é dito o científico, né, o que o professor discutiu anteriormente aí, ela só legitima aquilo que é científico, que é produzido e legitimado pela própria branquitude, por essa branquitude. Então, há poucos trabalhos, mas assim, alguns trabalhos que perpassam por essa linguagem, né? Eu faço isso, estou tentando fazer isso na minha tese, né? De entender, não usar o esclarecer, mas de utilizar o escurecer, de utilizar a palavra conhecimento preto, algo que a gente fala recorrente dentro da ANU, né? De falar de que existem epistemologias outras, né? E de entender de que o dia está preto e o dia está belíssimo, né? O dia não foi ruim. Então, nós somos violentados também por esse vocabulário que é colonial. Então, é preciso a gente entender que a gente precisa romper com essa estrutura linguística. A universidade, ela faz esse cotidiano, né? Quando se nega que a gente utilize de uma linguagem que é nossa, né? De que é do nosso povo. Então, na verdade, a gente tem que adequar o nosso corpo, a nossa linguagem, a partir desses interesses eurocentrizados. E aí a grande dificuldade, porque a gente apaga, na verdade, a gente acaba se apagando, os nossos conhecimentos são mortos, as nossas linguagens, elas são invisibilizadas para poder, né, legitimar algo que é propensamente neutro, né, que é colocado pela ciência acadêmica, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que sim, é possível a gente construir outros caminhos políticos, científicos, a partir de outras epistemes, a partir de outras localizações, a partir de insurgências decoloniais, afro-referenciadas, afrocentradas, e que isso, na verdade, traz um processo de construção da nossa humanidade enquanto sujeitos intelectuais, produtores de saberes. Então, uma das questões mais importantes de entender que essa violência, o que eu chamo de racismo científico, é quando os professores se negam que nós, estudantes de graduação, de pós-doutorado, de doutorado, enfim, utilizemos os nossos referenciais, né? Porque o professor não sabe, não conhece, de que o professor não está atento, e isso, na verdade, ele diz, porque eu não conheço, mas isso é uma prática, né, do racismo acadêmico, né? Então, e que questiona, né, de que nós temos que ler primeiro os autores brancos, de que nós temos que ler eles que foram, na verdade, elencados como clássicos. E aí, a nossa intelectualidade não é clássica para quem? O povo branco, né? Então, assim, eu sempre penso, para poder estar encerrando, de que nós, enquanto povo preto, intelectuais, que estamos na academia ou não estamos na academia, porque intelectual não só está dentro da na academia, né, de que nós temos que ler o nosso povo. Para que a gente vai estar lendo literatura branca se a gente não conhece nem a história e os saberes produzidos pelos nossos povos, né? Os povos originários, os povos pretos, né? E afrodiaspóricos. Então, a literatura branca, que é perpassada, que é construída a partir desse racismo científico, que dita as regras do jogo, é preciso e urgente a gente romper com essa normalidade, essa normatividade acadêmica, que é uma prática, sim, racista, e que incomoda a universidade, falas nesse sentido, falas que potencializam o nosso povo, porque estão acostumados a nos subalternizar. E a gente está rompendo essa estrutura de dizer que nós somos sujeitos, né, de direitos e de produtor e de produção, e que nós perpassamos por esse caminho, né, de produção de saberes. É isso.
Perfeito. Obrigada. Obrigada, Fábio. Eu queria chamar a Jordana aqui de novo, para que a gente pudesse fazer o fechamento. É lamentável, né, realmente, que a gente tenha que dizer adeus, nem que seja temporariamente, mas foi bom estarmos aqui, né, esta continuidade, né, na comemoração dos 40 anos do NEABI, do NEAB hoje, NEABI, né, e também do dia 20 de novembro, então é um momento de festa, né, que não nos impede de que acirremos o espírito crítico, né, que vistamos as nossas vestes de guerra, né, e coloquemos a arma do conhecimento, porque nesse espaço aqui o conhecimento é a nossa principal arma, e que possamos construir condições de respirar, né, índios, pobres, né, negros, né, todos nós possamos todas as minorias que elas possam se levantar, né, e proclamar as suas necessidades, os seus desejos e os seus sonhos. Jordana, eu pediria a você que encerrasse, né? Você abre, você fecha. Foi um prazer estar aqui com você também. Muito obrigada pelo convite, agradecendo a você, né? E estendo esse agradecimento também à professora Rosa, e muito obrigada por se lembrar de mim, por me perceberem. Obrigada, Amaro, obrigada, Larissa, obrigada, professora Aini e professor Fábio. E ao pessoal que está lá atrás, né? Fazendo a gente aparecer bonita aqui nessa coisinha. Sim. Obrigada, minha gente, por toda a vivência de hoje pela manhã. Ela foi muito gratificante, pela gentileza dessa vivência. Acho que está fazendo eco, né? Vou pedir desculpas. Obrigada, Esther. Pela essa vivência. Agradecer ao Wilke, Matheus, Terezinha, Mirella, que são hoje os nossos colaboradores da ANU, que estão aqui fazendo essa parte interna, gentilmente trabalhando com a gente, acreditando nessa luta. Professor Fábio, muito obrigada por vir. Professora Yamin, muito obrigada pela sua fala. Como professora da educação superior, mas que foi da educação básica, sempre corria atrás de alguém que dissesse o que a gente podia pensar para a educação básica. Professor Amaro, obrigada por essa exposição, né, das referências que a gente tem que buscar e das construções que a gente tem que lutar, de que os saberes indígenas, eles são parte do nosso patrimônio coletivo, dos povos indígenas, mas fazemos parte dessa vivência e que a gente precisa conhecer. E como o Fábio bem coloca, é preciso buscar, né, aprender a querer saber também. Larissa, muito obrigada, junto com a ANU, hoje vocês são maravilhosos, muito obrigada. Professora Esther, como sempre, muito obrigada pelas aprendizagens, pelo carinho, pelo zelo. Queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente agora pela manhã, pela gentileza, pelas palavras, pelas perguntas, né, que tem reforçado o nosso trabalho e a nossa luta e garantido que a gente continue acreditando e continue fazendo. Queria convidar todos e todas para a nossa próxima vivência, né, que são biografias e lutas afirmativas, que vai trabalhar vai apresentar um pouco da história, das referências dos nossos anteriores viventes, né, ABI, né, aqueles que começam, aqueles que dão continuidade, os ex-diretores, ex-funcionários que estão vivendo a luta do LEABI. Começa às 14 horas, né, então a gente tem programação até à noite, acompanha, hoje é um dia importante para a gente, é um dia de resistência, é um dia de luta, é um dia de aniversário. Muito obrigada, cumprimos o horário, porque o nosso horário era esse mesmo, a gente deu um espacinho, a gente aumentou contando, então, na realidade, ninguém atrasou, eu queria dizer isso para vocês. A gente fez essa mobilidade para garantir. Muito obrigada, professores, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente hoje. A gente se encontra à tarde. Boa tarde. Obrigado a você. Precisa fazer as considerações finais, cada um, né? Começando por você, Amaro. Então, beleza. Eu quero agradecer muito o convite, mais uma vez, e a oportunidade de rever a amiga Esther e os amigos, a amiga Ani, fazer novos amigos com vocês aqui, e dizer uma única frase. Eu acho que essa história toda é preciso ir além das políticas identitárias, sabe? Essa questão é polêmica, mas eu acho que a gente deve buscar essa unidade, a unidade daquilo que a Esther falou,
dos pobres, dos pretos, dos indígenas, dos trabalhadores, tá? Para derrotar esse sistema genocida, para derrotar essas políticas genocidas. É isso. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Próxima, Larissa. Larissa? Oi. Oi, eu gostaria também de agradecer, como eu já falei no início, o convite do NEABI para participar desse evento tão lindo. Também gostaria de agradecer aos queridos colegas de mesa, a professora Maria, o professor Amaro, o professor Aninho, o Fabson, que compuseram esse momento lindo aqui, com falas precisas e muito importantes. Também agradecer meus colegas da ANU que também estão participando desse evento, né? Implícito e implicitamente. Muito obrigada a todo mundo. E é isso, até próximos eventos e encontros. Muito obrigada. Acho que está desligado, professora. Então, eu fui a terceira a falar, então... Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Conseguem me ouvir? Estão ouvindo? Tá bom, professora, fala. Sim, professora, estamos ouvindo. Tá bom. Logo no final, né? Eu só agradecer mesmo, gratidão. E vamos ler mais sobre nossos povos indígenas. Vamos ler mais sobre nossas cosmologias indígenas, cosmologias do povo negro, para quebrar esse preconceito, principalmente nas salas de aula, para que o nosso aluno veja uma imagem indígena e não se assuste, nem veja um orixá e também não se assuste. Está faltando a gente quebrar essa força da ciência que veio lá do Ocidente, se instituiu aqui como se fosse dar conta das nossas vidas. Então, vamos ler mais sobre nossa cosmologia indígena e negra, né? Porque assim a gente vai se abraçando cada vez mais, se fortalecendo. Muito obrigada a todos e a todas. Foi um prazer, realmente. Então, Eu vou até deixar uma dica, a lenda de